Olá, tudo bem com vocês? Eu me chamo Adassa e hoje eu trago para vocês uma imitação do Chaves. Eu postei uma chiquinha um dia desses, ficaram me pedindo muito o Chaves e aqui está a minha versão do Chaves. Então vamos começar. Vou começar pelo cabelo. Isso aqui é um TNT 40 e isso aqui é um tricoline marrom. Vou sobrepor o TNT e vou riscar no TNT esse molde aqui da cabecinha, do cabelo, né? Essa é a frente do cabelo. Risquei e vou costurar apenas essa parte de baixo aqui com retrocesso, costuro em cima do risco e encerro com retrocesso. Depois que eu costurei em cima do risco, agora eu vou cortar todo o excesso. Nas curvas eu corto bem próximo à costura, para poder, quando desvirar, não ficar repuxando. E essa parte de cima eu corto igual com o risco. Eu não costuro essa parte de cima não, tá? Porque eu vou desvirar. Faço o pique aqui bem próximo à costurinha. E agora eu desviro, ajeitando todos os cantos. Se você quiser, você passa o ferro. Agora eu dobro e vou marcar o meio. Marquei o meio. Deixa assim. Se você quiser, você corta esse excesso de tecido, mas eu vou deixar assim. Agora eu vou cortar a cabeça. Tecido da frente, cor da pele, e o tecido de trás, na cor do cabelo. Cortei essas duas partes exatamente igual com o molde da cabeça. Vou marcar o meio também. E agora eu vou pegar apenas a parte da frente, cor da pele, e vou igualar aqui, pique com pique, o cabelinho, né, da frente. Vou deixar aqui certinho. Olha essa parte de baixo se está na mesma medida. E vou costurar com retrocesso no começo e no final. Sempre que você for fazer a curva, você deixa a agulha dentro da máquina e levanta apenas o calcador, vira o tecido, baixa o calcador e continua costurando. Aqui eu fiz retrocesso no começo e no final. Agora o corpo, eu cortei tecido duplo, cortei exatamente igual com o molde. Agora eu irei costurar na cabeça. Vou colocar assim, pescoço com pescoço, direito com direito. E vou passar uma costura com pé de máquina, retrocesso no começo e no final. Costurei. Agora eu vou colocar assim, direito com direito. Olha a costurinha lateral para ficar bem encontrada. E vou costurar com pé de máquina em toda a volta. Depois que costura, é só cortar o excesso. Se deixar muito tecido, quando desvira, fica repuxando. Então, todas as partes curvadas tem sempre que cortar próximo à costura. Ou então você usa uma tesoura de picote. Prontinho, ajeita tudo. Agora vamos à perna. Para o sapato, tecido preto. E para a perna, tecido na cor da pele do bonequinho. Dobra assim para marcar a altura do sapato. E veja a quantidade de tecido para o sapato e a quantidade de tecido para a perna.
Vou passar uma costura. Passei a costura, agora é só abrir. Aqui eu vou abrir a costura, mas aí você... Vou abrir com a unha mesmo, mas se você quiser, passa o ferro, tá certo? Depois é só sobrepor uma sobre a outra e encontrar as costurinhas laterais. Eu vou colocar um alfinete. Se você colocar o alfinete, se certifique que ele entre e saia bem no meio da costura, tá certo? Depois que está certinho agora, é só colocar o molde, posicionar o molde na altura do sapatinho. Para isso você faz um vinco no molde, né? Que é para não errar, não ficar um sapatinho mais alto que o outro. E é só riscar. Estou usando a caneta Fantasma. Agora eu vou costurar em cima do risco, com retrocesso no começo e no final, deixando a parte de cima aberta. Costurei. Agora é só cortar o excesso. Depois que retira todo o excesso de tecido, é só desvirar. Depois que eu desviro as duas partes, eu vou marcar aqui uns 2 dedos abaixo, porque eu só vou encher até aí. Enchi e passei uma costurinha, deixando essa parte de cima livre, sem enchimento. Passei uma costura para que esse enchimento não fique subindo. Agora eu irei colocar no corpo. Vou dobrar o tecidinho para dentro. Passar assim a unha, para ele ficar bem marcadinho, não ficar voltando. E vou posicionar as perninhas. Eu encosto bem na lateral. Se certifique para que as duas perninhas fiquem da mesma altura. Vou colocar alfinetes, mas se você não tiver muita segurança, você faz um alinhavo. Agora eu vou costurar. Retrocesso no começo e retrocesso aqui. Vou deixar uma abertura de mais ou menos 2 dedos aqui no entreperna. Costurei, ó, encerrei aqui e aqui eu deixei uma pequena abertura que é para onde eu irei colocar o enchimento. Se você não quiser deixar essa abertura embaixo, você deixa a abertura na lateral. Aqui, você deixa na lateral, tá certo? E depois fecha com pontinhos invisíveis. Enchi todo o corpinho. Preste bem atenção na cabeça, que é para não deixar preguinhas na cabeça. E agora eu vou fechar essa parte de baixo. Vou fazendo pontinho atrás. Escondo o nozinho. Seguro as duas partes do tecido. Aí
Pego um pedacinho da perna e vou fazendo pontinho atrás. Quando eu encerro, eu levanto a beiradinha do tecido e faço um nozinho embaixo, para que ele fique para que ele fique escondidinho. Aqui, ó, levanto um pedacinho de tecido, a beiradinha do tecido e faço um nozinho bem aqui atrás, entre o corpinho e a perna. Agora eu faço um nozinho e encerro. Vamos ao braço. O braço eu fiz a mesma coisa da perna. Uni o tecido da manga com o tecido do braço, uma quantidade que caiba, né? O molde dos dois bracinhos. Vou colocar um alfinete no meio das costuras. E agora é só riscar o bracinho. Eu vejo aqui a altura que eu quero a manga. Vou deixar uma abertura na parte de trás, que é por onde eu irei desvirar e encher. Vou costurar em cima do risco, sempre com retrocesso nas aberturas. Agora é só retirar todo o excesso, deixando o tecido sobrando na abertura, sempre deixe, para facilitar na hora de fazer os pontinhos invisíveis. Agora é só desvirar, ajeitar todos os recantos. E vou encher os bracinhos e fechar essa abertura com pontinhos invisíveis. Prontinho. Bracinhos prontos. Agora eu irei prender no corpo. Eu irei prender, tem a costura aqui do pescoço, da emenda do pescoço com a cabeça, eu vou colocar 1 centímetro abaixo. E aqui no bracinho, eu vou marcar de cima para baixo 1 centímetro. Da costura de cima para baixo 1 centímetro, tá certo? E da costura do corpo com a emenda da cabeça, 1,5 centímetro. Não, 2 centímetros você deixa. Marca. Porque se colocar o bracinho muito em cima, ele vai ficar meio estranho. Agora, usando uma linha pimpa 10, ou então fio encerado, o que você preferir, eu entro no bracinho, na parte interna, passo do outro lado, volto, agora eu entro no corpinho. Estou usando uma agulha comum, ficou um pouco ruim de atravessar o braço. Agora eu pego o outro bracinho, entro, saio, volto e volto pro corpinho, saindo na mesma direção onde eu marquei. Ai, meu Deus, a agulha pequena ficou ruim, mas deu para passar. Prontinho. Corto, retiro a agulha e agora amarro as duas pontas. Antes de fazer o nó final, confere aqui para ver se não ficou torto o braço, tá certo? Fazer alguns nozinhos. E cortar. Pronto, corpinho pronto. Agora vamos à bermuda. Cortei 2 quadrados de 17 por 17. E vou costurar nas laterais, com retrocesso no começo e no final. Costurei. Agora eu irei abanhar. Vou enrolar assim 2 vezes. Tanto na parte de cima como na parte de baixo. E vou passar uma costura nesse abanhado, tá certo? Tanto na parte de cima como na parte de baixo. Costurei, abanhei.
Agora tem essa costura do meio. Eu vou encontrar com a parte da frente com a parte de trás. E 2 dedos do abanhado para cima eu marco. E faço um retângulo com a largura de 1 centímetro. Vou costurar com retrocesso no começo e no final. No final, aí. Aí agora é só abrir. Cortar o excesso. Desvira. Acomoda bem as costuras. E agora eu vou passar um elástico. Vou usar um grampo de cabelo, um elástico de meio centímetro. Na parte interna da cinturinha, eu vou fazer um pequeno corte. Que é por onde eu vou passar esse grampo. Sempre eu gosto de entrar no sentido do tecido. Para onde eu tombei. Quando eu abanhei, eu tombei a costura da frente para um lado. Então, eu entro no sentido do tecido. Ele está deitadinho para lá. Se ele tivesse deitado ao contrário, ia ficar ruim de passar o grampo. Ele iria ficar enganchando no tecido. Mas eu sempre deito para o lado que ele está deitado, é o lado que eu vou com o grampo. Para não emperrar no tecido. Pronto, passei. Agora eu vou medir na cinturinha do boneco. Eu visto, antes de fazer o nozinho do elástico, eu visto. Vejo aqui a medida. Não precisa apertar muito, não. Corto o excesso e está pronto. Agora eu vou cortar as alças. Uma tira de 23 por 4 e a outra com 18 por 4 centímetros. Vou dobrar assim. E vou passar uma costura daqui, venho. Aqui no meio eu vou deixar uma abertura. E encerro. Vou fazer isso nas duas alças. Costurei, agora eu retiro todo o excesso, deixo o tecido sobrando na abertura e desviro. Depois que eu desviro, eu vou passar uma costura, indo e voltando. Passei a costura, agora eu faço um nozinho nas pontas da frente, na parte de trás não, só em um dos lados, né, da alça. E vou prender essas alcinhas na bermuda, eu vou prender na máquina. Mas se você quiser, pode prender manualmente, fazendo alguns pontinhos. Vou colocar um alfinete aqui só para me orientar o local exato que eu quero as alças. Essa é a alça maior e agora a alça menor. Os nozinhos que eu fiz nas pontas estão para frente. Porque o suspensório do Chaves não tem fechamento, né? Ele faz um nó para que não caia. Então, por isso que tem esses nozinhos aqui. A alça menor e a alça maior, ficou assim. Agora eu vou fazer os pontinhos e já volto. Fiz os pontinhos, prendendo as alças. Ficaram assim. E agora é só vestir no Chaves. Ele coloca as duas alças para o mesmo lado.
Agora vamos, o quê? Ao chapéu. Eu vou começar cortando 4 partes, igual com o molde. E vou costurar um lado, com retrocesso no começo e no final, e o outro também. Costurei as 2 partes, agora eu abro e vou juntar uma à outra. Encontro a costura de cima, a emenda de cima, e agora eu passo uma costura com retrocesso no começo e no final. Terminei essa parte. Agora eu vou fazer a parte de baixo, que cobre a orelhinha dele. Eu não sei como é que chama essa parte, gente, se vocês souberem. Aí aqui eu risco igual com um molde. E vou costurar daqui para aqui, deixando essa parte de cima aberta. Costurei, recortei o excesso de tecido e agora eu desviro. Ficou assim, agora eu vou rebater. Rebati, né? Agora eu vou prender na parte de cima do chapéu. Esse tecido, eu não sei o nome desse tecido, gente. É um tecido um pouco aveludado. Um lado é liso, parece um linho, e do outro é um pouco aveludado. Feito como se fosse uma franela. Marquei o meio dessa parte de baixo do chapéu e vou pegar uma das costuras aqui da parte de cima e vou encontrar o pique com a costura. Direito com direito. No lado direito do chapéu, eu coloco essa parte. E aqui eu vou encontrar certinho, que eu vou passar a costura de fora a fora. Com retrocesso no começo e no final. Aqui é a aba. Risquei e vou costurar essa parte arredondada, deixando essa parte de cima sem costurar. Eu costurei, risquei, né? Tecido duplo. E agora eu corto o excesso. E é só desvirar. Prontinho. Se você quiser estruturar com um feltro, um nalho acoplado ou uma manta R1, você fica à vontade. Rebati também, né? Fiz um pesponto. Agora eu marquei o meio da parte de cima e vou prender no chapéu. A parte da frente. Ficou uma costurinha para frente, né? No meio da testa. É exatamente onde eu vou encontrar o pique dessa aba. E agora eu vou colocar um alfinete no meio e vou encoxando assim, ó, a aba no tecido para ver se está certinho. E vou passar uma costura. Costurei. Agora o forro. O forro eu cortei igual com o molde, 4 partes. Eu vou repetir a parte de cima do chapéu. Simplesmente isso. Vou repetir essa parte. Certo? Agora eu pego o chapéu, coloco o direito para dentro. Coloco tudo para dentro, pro lado do direito, certo? Pego o forro, desviro com o direito para fora. E vou colocar dentro do chapéu, ou seja, ficou direito com direito. Vou ajustar tudo aqui e vou passar uma costura em toda essa boca, deixando uma pequena abertura para desvirar. Costurei, ó. Ficou aqui a abertura para desvirar. Agora eu pego e desviro. E essa abertura eu vou fechar com pontinhos invisíveis. Se você quiser, você rebate, passa uma costura aqui rebatendo, tá certo? Eu não vou fazer, não. E o chapeuzinho ficou pronto.
Qualquer dúvida, vocês podem deixar aí nos comentários que eu respondo, tá certo? Agora vamos ao rostinho do Chaves para encerrar. Vou fazer um X aqui um X não, uma cruz aqui no meio do rostinho para marcar, para ver, né, onde está o meio do rostinho. E desse meio para lá, 1 cm. E do meio para cá, 1 cm. Aí eu vou fazer uma meia lua para seu olhinho, dá a impressão que ele está sorrindo. E cílios tem que ser bem pequenos, eles têm que serem bem pequenininhos, porque se fizer muito longo, fica um pouco afeminado, né? Então, os cílios bem pequenos. A boquinha eu fiz um pouquinho, um jeitinho assim, como se o sorriso fosse de lado, ó. Aquele sorrisinho tímido, né? Agora eu vou passar a caneta Micron. Em todas as partes. Vou fazer algumas sardas. Aqui na parte de dentro eu vou engrossar um pouquinho mais. E vou fazer algumas sardas. Como se fosse um cachinho de uva que a gente fazia no tempo da escola, que fazíamos no tempo da escola, né? 3, 2, 1. Pronto, fiz aqui. E eu vou apagar o risco da caneta fantasma com secador de cabelo. E aqui no sapatinho eu vou passar uma linha de crochê daquela fina para fazer de conta que é um cadarço. Vou imitar do mesmo jeito que passo o cadarço no tênis. Agora eu amarro. Vou fazer um laço, vou fazer um nozinho para não se soltar e depois um laço. E assim o Chaves ficou pronto. Essa aqui foi a linha que eu usei. E assim o Chaves ficou pronto. Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar tudo aí na descrição do vídeo, tá certo? Para você baixar o molde. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que eu respondo, tá bom? Tchau, tchau!